Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia. O devocional de hoje nos propõe o tema Não despreze as profecias, que na verdade é extraído do versículo de 1 aos Tessalonicenses 5:20, que diz isto mesmo: não desprezeis as profecias. Profecias aqui no sentido de escrituras, no sentido de revelação de Deus para o homem, que está contida nas Escrituras, que são, na verdade, as Escrituras sagradas. O texto das epístolas de Paulo são divididos em algumas partes, uma parte doutrinária, uma parte mais prática no final, mas este capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses nos fala acerca de uma recomendação muito severa: a vinda do Senhor Jesus. Ele, a partir do versículo 3, versículo 2 já, ele faz um alerta muito grave quando ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, isto é, de uma forma repentina. Ele continua falando: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então ele fala aqui, escute bem, que a destruição do mundo será como as dores de parto da grávida. Primeiro começa uma dor agora, outra daqui 2 horas, outra daqui 1h30, depois as dores são de hora em hora, depois de meia em meia hora, depois de minutos em minutos, até que chega a hora do parto. Ele diz assim também: será a destruição deste mundo que nós temos visto nos nossos dias. Tragédias e mais tragédias, atentados e tantas outras violências que ocorrem no mundo, uma após outra, intensificando de um período para o outro, encurtando o intervalo de uma para outra. Tudo nos mostra que Cristo já volta. O Senhor breve virá. Novamente, o dia do Senhor está chegando. Para esta tão grave recomendação, o apóstolo Paulo, ele então nos traz esta expressão: não desprezeis as profecias, isto é, no sentido de não apostate da fé, não abandone o ensinamento bíblico. Mas isto não acontece de uma hora para outra. Isso não acontece no abrir, num piscar de olhos. Existem abismos que antecedem um ao outro. O apóstolo Paulo ele faz questão, a partir do versículo 12 de 1 aos Tessalonicenses, me permita ler alguns versículos com os irmãos, que a Bíblia fala melhor do que nós, não é? Quando ele diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, primeiro ponto, quando alguém está para desprezar as profecias, ele começa a não reconhecer aqueles que trabalham, aqueles que são ministros, aqueles que são oficiais na frente do povo de Deus, aqueles que admoestam, que corrigem o povo. Depois, ele diz: rogamo-vos também, né? Que tenhas, primeiro ele diz, que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Aí ele diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Então aqui uma outra prova de alguém que está se afastando, é alguém que não quer conviver entre o povo de Deus. Ele não admoesta aqueles que estão desordeiros, ele não consola os que têm pouco ânimo, não incentiva os que têm pouco ânimo, não é? Ele não sustenta, não suporta os fracos e não é paciente para com todos, isto é, ele não congrega, não tem prazer em congregar com o povo de Deus. Escute bem. Depois,
Ele diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros e para com todos. É a recomendação. Agora vem breves e importantes recomendações. Ele diz primeiro: regozijai-vos sempre. Regozijar é se alegrar. Cultuem, se regozijem, claro, no Senhor. Tenha alegria em realizar a obra de Deus, tenha alegria em tirar tempo para o Senhor, tenha alegria em cultuar a Deus com os irmãos. Aquele que está a ponto de desprezar as profecias, ele perde esta alegria, não se alegra mais em cultuar. Ele diz aqui: regozijai-vos sempre. Depois, orai sem cessar. O que está a ponto de apostatar, ele ora pouco ou nada. Ele não tem alegria na oração. E se ora, é uma oração sazonal, é uma oração pontual para algum problema que ele está passando, que ele imagina ser ali uma fórmula mágica, mas não tem aquela oração de intimidade constante com o Senhor, uma vida de oração. Depois, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aquele que está a ponto de apostatar, ele não agradece a Deus, ele não reconhece a Deus nos seus caminhos. O que ocorre com ele, ele atribui a governo, ele atribui a uma coincidência, ele atribui a um favor de alguém, mas não reconhece a Deus naquilo que ele faz, não agradece ao Senhor Jesus pelas bênçãos recebidas. Depois ele diz: não extingais o Espírito, isto é, no sentido de extinguir, né? Não permita que o Espírito Santo saia da sua vida. E como isto acontece? Quando o Espírito Santo fala conosco, nos admoesta, quando o Espírito Santo ele mostra o caminho, e aquele que está a ponto de apostatar, aquele cristão que está a ponto de negar a sua fé, aquele que vai abandonar as profecias, desprezar isto tudo, então ele não ouve o Espírito Santo se vai. Ele se vai e ele não percebe mais a sua presença. E aí ele chega no texto que nós lemos: não desprezeis as profecias. Por fim, aquele que já não tem mais o Espírito Santo não tem condição mais de reconhecer a autoridade das profecias. Primeiro, ele menospreza as coisas de Deus, tem como pouco valor, e depois ele despreza totalmente as profecias, a palavra e as coisas de Deus. Examinai tudo, retende o bem, e abstende-vos de toda aparência do mal. E se nós ouvirmos a voz de Deus hoje, e se nós ouvirmos a profecia hoje, que o Senhor que está bradando na terra ultimamente, se nós ouvirmos esta profecia hoje, ele diz aqui: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Termina dizendo: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele escreveu isto daqui para nós como sinal para os nossos dias. Este livro sagrado é um sinal para o nosso tempo. Este que nos chamou também fará. Jesus virá buscar a sua igreja. Fica aqui o alerta. Ele está voltando. Os sinais já estão a clarear. O dia está chegando da vinda do Senhor Jesus. Que ele não venha para ti, o dia do Senhor, como um ladrão, mas que você esteja apercebido, esperando. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que, quando o seu Senhor voltar, o encontrar esperando. Deus abençoe a sua vida nesta sexta-feira. Deus abençoe a sua vida, que você tenha oportunidade de adorar a Deus neste fim de semana e tenha a oportunidade de meditar na Sagrada Escritura, na escola bíblica dominical e nos cultos que você participar por onde você andar. Não se esqueça, Jesus vem breve. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.